persevera, meus irmãos e irmãs, a lutar pela comunhão, a manter uma comunhão com o Eterno, buscando viver uma vida de santidade, buscando viver uma vida de imitadores do caráter do nosso Ame Yahushua. Yahushua, ele está em busca dos verdadeiros adoradores, e ele enxerga como verdadeiros adoradores aqueles que renunciam-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e passa a segui-lo, andando por fé e não por vista. E esses tais adoradores, eles não se atentam para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Mesmo que nos custe perseguições, mesmo que nos custe tribulações, todavia nós nos descansamos e nos escondemos através das nossas humildes orações na presença da majestade do Salvador Yahushua, que está sentado no alto e sublime trono. Nós temos que nos despertar, amados ouvintes, se queremos de fato alcançar a salvação. Yahushua, ele disse na tua palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas quem são aqueles que vêm a ele? Aqueles que vêm a ele, ele deixa um alerta, e ele mesmo diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus irmãos e irmãs, filhos e filhas, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você está procurando aborrecer quem quer que seja para não aborrecer a confiança da santidade, da alteza do Salvador Yahushua? Porque se nós, amados irmãos, quisermos agradar aos homens, nós de forma nenhuma podemos agradar o Mashiach. Nós temos que renunciar à nossa vontade, nós temos que renunciar aos nossos desejos, nós temos que renunciar aos nossos prazeres, para viver uma vida de abnegação, para agradarmos o nosso amo. Se necessário, nós temos que aborrecer os nossos pais, a nossa esposa, nós temos que aborrecer os nossos filhos, filhas, e também a nossa própria vida. Porque Yahushua, ele deixou bem claro, irmãos, em Matitial, que é Mateus capítulo de número 16, verso de número 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que te comprou no alto do madeiro, sendo oferecido como sacrifício de propiciação pelos nossos pecados, porque nós éramos dignos de receber tamanho castigo, pelo qual o nosso Ame Yahushua ofereceu-se a si mesmo. Ele deu-se a si mesmo por todos nós, para nos remir de todas as nossas iniquidades e para purificar para si um povo seu, especial, zeloso, um povo de boas obras. Amados ouvintes, nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca do nosso Ame Yahushua. Yahushua, ele disse: a minha palavra é vida e espírito, para a carne nada pode aproveitar. Então, a palavra que o eterno Yahushua, o nosso amo, que é o Espírito da verdade, que está nos guiando em toda a verdade, que está nos ensinando de como devemos andar para agradar a Ele. Ele está mostrando para nós que tem que ter renúncia, tem que ter abnegação. Todos aqueles que estão em Yahushua e que proferem o nome de Yahushua, se aparte da iniquidade, se aparte das coisas terrenas e pecaminosas e passa a viver uma vida constante
de obediência à palavra dele, pois ele adverte nós dizendo: sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos com falsos discursos. A nossa palavra e a nossa pregação, irmãos, ela não consiste em palavras persuasivas de sabedoria de homens, não. Nós falamos aquilo que o Espírito da verdade coloca em nossos lábios para anunciar aos irmãos a cada momento. E ele mesmo diz na tua palavra que nós temos que ser santos como ele é santo, se de fato nós queremos viver em santa comunhão com ele. Porque sem a santificação nós não podemos nos tornar participantes da sua natureza divina. Porque melhor seria para nós não conhecer o caminho da santidade dele, do que, conhecendo esse santo caminho, queremos viver uma vida de homens e de mulheres profanos. Nós temos que abrir os nossos corações. É o tempo que o Espírito da verdade está despertando o seu povo para a salvação. Abra o teu coração, meus irmãos. Não viva na idolatria, não viva nas religiões dos homens. Viva na comunhão com o Salvador Yahushua. Yahushua, ele é o santo. Ele é aquele que é o pastor das ovelhas. E ele mesmo diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguem. Ou seja, elas seguem na obediência, elas seguem na santificação, elas ouvem e compreendem qual é a boa, perfeita e agradável vontade celestial do bom pastor Yahushua, o nosso amo. Yahushua é o nome de origem hebraica do nosso Salvador. E o nome do Salvador está santificado nos céus e na terra. Não é um nome pagão, não é um nome que veio da idolatria, não é um nome que veio das religiões pagãs, dos quais os homens estão pronunciando, um nome que não existe no hebraico. Toda a família nos céus e na terra toma este nome santo, este nome que está santificado nos céus e na terra. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Este nome é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua de todos os povos, tribos, nações, confesse que Yahushua o Mashiach é o nome do nosso Salvador, é o nome de origem hebraica. Ele disse: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome pregarão o arrependimento e a remissão dos pecados. E quando ele revelou o nome dele, ele não revelou um nome que veio da Grécia, ele não revelou um nome que veio de Roma, ele não revelou um nome pagão que representa uma imagem de escultura. Ele revelou foi um nome de santidade. Os apóstolos tinham que pregar no nome do Salvador Yahushua. Não era um nome grego, não era um nome latim, não era um nome romano, era um nome hebraico. A palavra diz: filhinhos, ninguém vos engane, porque pelo seu nome sois perdoados. Então abra o teu coração. Nós não defendemos placa de igreja, nós não defendemos religião. O que nós defendemos é o nome. O apóstolo Shaul disse: por que estáis angustiados, entristecendo o meu coração? Não sabeis vós que estou pronto não somente a ir em Jerusalém para ser preso, como também para morrer pelo nome do Salvador Yahushua o Mashiach? O apóstolo Shaul já era um homem crucificado para o pecado, crucificado para o mundo. E então ele guardava esta palavra, ele vivia esta palavra, ele se santificava através desta palavra. É uma palavra santa, fiel e digna de toda a nossa aceitação. Os que estão em Yahushua estão crucificados para o mundo, estão crucificados para os seus desejos
pecaminosos, dos quais o Eterno não se agrada. Abra o teu coração e recebe esta palavra. Esta é uma palavra de salvação. Temos que renunciar a nós mesmos. Temos que viver de acordo com a vontade celestial do nosso Salvador. Ele diz na tua palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, amados irmãos, quantos que estão ouvindo a verdade, mas a verdade não está libertando tais vidas, porque tais vidas não estão em busca de servir e nem de adorar o eterno Criador, oferecendo seus corpos como uma oferta viva de sacrifício, de adoração, de louvor ao Eterno. Abra o teu coração, minha irmã, meu irmão. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nesse nome dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Não é num nome criado pelas religiões. Nome pessoal ninguém pode mudar. Se alguém está mudando o nome pessoal do Salvador, que é um nome de salvação, que é um nome de remissão de pecados, para te oferecer um outro nome, abra os teus olhos, porque diz a palavra: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Yahushua, ele veio no nome do Pai. O nome do Pai é Yahu, e o nome dele é um nome de salvação, Yahushua, que significa Yahu salva. É o nome de salvação, porque ele salvará o teu povo. O anjo que revelou a Miriam e a Yosef, ele não revelou um nome que veio do latim, não é um nome que veio da Grécia. Ele revelou um nome que está santificado no idioma santo, que é o nome de Yahushua pela linguagem hebraica. Nós vemos, irmãos, que muitas pessoas vão perder a salvação porque não crê. E Oxanã, capítulo 3, verso 18, que é João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahu. Você crê no nome unigênito do Filho de Yahu, que veio representar o nome? Em Oxanã, capítulo 17, verso 6, ele disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Se você é uma ovelha de Yahushua, por que você não atende a voz de Yahushua quando ele te diz? Porque eles procuravam agradar a homens e não agradar ao Eterno. Se você abrir a tua escritura na primeira Yochanan, que é 1 João, capítulo de número 3, a palavra do Eterno, ela é bem clara, irmãos, bem clara para nós, é mandamento do Eterno. Em 1 Yochanan, capítulo de número 3, verso de número 23, e o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Yahushua o Mashiach, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Qual é o Espírito que você tem? Se é o Espírito da verdade, por que você não está dando liberdade para que esse Espírito te guie em toda a verdade? E Yahushua, ele prometeu aos seus seguidores que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. Mas nós, irmãos, nós já temos este Espírito da verdade em nossos corações, por meio da nossa fé. E Yahushua disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é a vida de Yahushua na nossa natureza divina.
Abra os teus olhos. É um alerta do Espírito Santo. É mandamento crer no nome do unigênito Filho de Yahweh. Se você não crê neste nome, você já está condenado. Porquanto não crê neste nome. É o nome de salvação. É o nome de libertação. É o nome que dá para nós a vida eterna. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele é um nome de salvação. Está lá em Atos capítulo 4, verso 12. Em Atos capítulo 10, verso 43, diz a palavra: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Onde estão os profetas que pronunciam o nome do Salvador? Você acha de montões. Você acha uma grande quantidade de homens que afirmam dizendo que são profetas da verdade, mas não aceitam o nome, mas não justificam o nome, mas não declaram o nome. Yahushua, ele é santo, irmãos, e nós temos que abrir os nossos corações para viver no mesmo perfil de santidade que ele nos deixou. É um alerta do Espírito da verdade para a tua alma. Yahushua, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh. Aos que creem no seu nome. Você só pode se tornar um filho de Yahweh se você crê no nome. Não é o nome do paganismo, não é o nome da idolatria. É o nome que toda família nos céus e na terra invoca este nome. É o mesmo nome. É o nome soberano. É o nome adorável. É o nome que está santificado. Os céus adoram este nome. E aqui a família de Yahushua na terra está adorando este nome. Não é um nome, irmãos, criado pela religião. É um nome revelado, da qual os homens religiosos, por conspiração maligna, infelizmente, criaram um nome para ocultar o verdadeiro nome. Mas Yahushua, ele diz que não há nada encoberto que não há de ser revelado. Se você cuida ser um profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que o Espírito da verdade está falando para ti são mandamentos. O mandamento é este: que creiamos no nome de seu filho Yahushua o Mashiach. Por que devemos crer? Em 1 Yoshanan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Yahweh e que todo mundo está no maligno. 1 Yoshanan, capítulo 5, verso de número 20, que é 1 João, capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Yahweh é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Yahushua o Mashiach. Esse é o verdadeiro Yahweh e a vida eterna. Verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aminal, que quer dizer amém? Abra o teu coração. Se alguém está em Yahushua, irmãos, ele tem que estar na verdade, porque Yahushua é a verdade. Yahushua, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do nosso Pai Celestial não é a mentira. Ele não sustenta os seus filhos com a mentira. Nós somos nascidos da verdade mediante a fé no Salvador Yahushua. Os apóstolos anunciavam: crê no Salvador Yahushua e será salvo, tu e a tua casa. Se você crê, meu amado irmão, será salvo tu
e a tua casa. Se você crê, minha amada irmã, será salva tu e a tua casa. Yahushua, ele se manifestou aqui na face desta terra para buscar um povo para o seu nome. Está lá em Atos capítulo 15, verso de número 13 e 14. Este nome é o nome que está santificado para a nossa salvação. É o nome que está santificado para a remissão dos pecados. Este nome é o nome pelo qual seremos odiados de todos. Os apóstolos foram mortos por causa do nome verdadeiro de Yahushua. Eles eram proibidos de anunciar este nome na cidade de Yerushalayim. Eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram maltratados, eles foram decapitados. Quantos dos nossos irmãos que morreram apedrejados por causa do nome de Yahushua? Quantos de nossos irmãos que foram mortos, comidos por leões, que foram torturados, foram decapitados, foram cerrados no meio, foram degolados por causa do nome de Yahushua? Quem perseguiu os nossos irmãos? Os homens religiosos daquela época, que eram os homens que viviam uma vida de associação, de comunhão com os homens que eram autoridades políticas. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. É um alerta do Espírito da verdade para a tua vida. Abra o teu coração antes que seja tarde demais. E Yahushua, ele disse aos seus seguidores, irmãos: se alguém quiser vir após ele, deve renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz, que significa tomar sobre si a crucificação da sua natureza humana. Porque o teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo não é Satanás, que significa enganador. O teu maior inimigo é a tua carne. Infelizmente, aqueles que estão na carne não podem agradar ao Eterno. Por isso, esta mensagem é um alerta do Espírito da verdade para a tua alma. Se alguém está em Yahushua, nova criatura é. Esta nova criatura, ela confia naquele que tem todo o poder, tanto nos céus como na terra, para livrá-lo e guardá-lo. Não tema homens, irmãos. Não tema religiões. Não tema homens religiosos. Temei aquele que tem poder, tanto nos céus como na terra. E Yahushua, ele está sentado num alto e sublime trono. E ele disse aos seus seguidores que ele enviaria nós no meio de lobos. Enviaria nós como ovelhas no meio de lobos. Quantos que se pudesse, quantos que se possível tivesse condições, eles nos engoliriam vivos, porque eles amam mais a glória da terra do que a glória do Eterno que está nos céus. Eram homens que se achegavam até o Salvador Yahushua, demonstrando uma santidade exterior, da qual era reprovada pelo nosso amo. Abra os teus olhos, meus irmãos e irmãs. Este é o mandamento que nós temos recebido do Eterno. Que nós venhamos crer no nome do unigênito Filho do Eterno, chamado Yahushua, o ungido ou o Mashiach. A quem você vai escolher? O falso ou o verdadeiro? Aquele que é a verdade ou aquele que é mentira? Se você escolher aquele que é mentira, naquele dia Yahushua vai te dizer: nunca te conheci, não sei quem sois vós, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque ele diz: nem todo que me diz meu amo, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E a vontade do nosso Pai celestial é que nós sejamos santos como Ele é santo, é que nós venhamos viver uma vida de abnegação perante a santidade da majestade dEle, nos escondendo através das nossas humildes orações na presença majestosa dEle,
nos humilhando debaixo das tuas potentes mãos. Abra o teu coração, viva uma vida de oração. Grandes perseguições estão cercando o povo que se diz povo que está indo morar com o Eterno nos céus. Se você não estiver revestido com a vida do Mashiach, você pode não encontrar a remissão e salvação da tua alma naquele dia. Aquele que está em Yahushua, o viver dele é Yahushua. Ele já está crucificado para o mundo, e o mundo já está crucificado para ele. Não há mais nenhum vínculo. E Yahushua, ele repreendeu o povo, ele dizia: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahu? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Yahu. Por isso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, irmãos. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Eterno não está sobre ele. Então eu rogo aos irmãos que apresentei os vossos corpos em submissão, em santificação, através de uma oferta de sacrifício viva, santa e agradável ao Eterno. Dei ouvido ao Espírito da verdade, meus irmãos. Os apóstolos, eles não temiam as autoridades. E eles diziam: mais importa obedecer a Yahu do que aos homens. E os homens chegavam até eles: olha, não vos admoestamos nós, que não ensinasses nesse nome. Os apóstolos, irmãos, eles eram interrogados, eles eram presos, eles eram espancados, eles eram feridos, eles eram machucados por causa do nome de Yahushua. E quem é que perseguia esses homens santos? A religião pagã, a religião dos homens religiosos que perseguiram o nosso homem Yahushua. E você vai estar do lado da religião ou vai estar do lado do Salvador Yahushua? Antes que seja tarde demais. Yahushua é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Por isso eu te digo: aparta-te da idolatria. Aparta-te da idolatria. Aparta-te da tua iniquidade. Melhor seria para ti não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, se desviar do santo mandamento. Recebe esta palavra. Que a graça e a santa Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja sobre a sua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, seja com os nossos amados irmãos na fé.